Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando sequência no programa Controverso, a série de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria de compartilhar com vocês um verso de Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformar a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem a gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Esse poema, ele é tirado de uma frase do general Pompeu, um século antes de Cristo, que animava suas tropas a ir ao mar, independente do medo que aquele mar causava. Muitas vezes, quando nós nos atiramos a processos de combate, de debate, nós precisamos estar calçados desse tipo de coragem, mas o que me importa aqui é que muitas vezes nós temos que trazer a nossa própria pessoa à frente. É isso que Fernando Pessoa complementa. Baseado nisso, hoje nós trazemos aqui uma entrevista especial com o candidato da situação, da Chapa 1, da Ordem dos Advogados do Brasil, que atualmente senta-se à cadeira da presidência da Ordem, doutor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Tudo bom, doutor Lúcio? Tudo bem, Giovanni. Um prazer participar mais uma vez desse programa controverso, que já entrou para a grade dos preferidos aqui no nosso estado de Goiás. Uma satisfação reencontrá-lo. Doutor Lúcio, nós estivemos juntos há algum tempo atrás, conversando sobre as eleições brasileiras e assim por diante. Hoje eu venho aqui para possamos tratar sobre as eleições da Casa, da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós estamos em 2018. O que é diferente na pessoa do Lúcio Flávio, candidato à Ordem de 2018, daquele Lúcio Flávio, candidato em 2015? Acho que, sobretudo, Giovanni, é a maturidade. O exercício do cargo de presidente da Ordem, ele acaba forjando uma espécie de liderança que demanda postura, demanda coragem, como você começou o programa tratando, e isso tudo acarreta um amadurecimento pessoal no próprio exercício da presidência da Ordem. Então, o Lúcio Flávio de 2015 era um Lúcio Flávio com um ideal que é o mesmo de hoje, mas hoje mais temperado pelo exercício do cargo, mais pragmático, experiente. Eu não diria mais pragmático, eu diria mais experimentado, o que permite que nós abordemos as questões complexas que são inerentes ao processo decisório na OAB de uma maneira mais refletida, mais amadurecida. Então eu acho que esse Lúcio Flávio de 2018 é um Lúcio Flávio mais maduro, portanto um Lúcio Flávio mais completo e mais apto a continuar no exercício desse cargo tão importante para a advocacia e para a própria sociedade, que é a presidência da Ordem. Lúcio, qual é o seu legado? O que é que você conseguiu desenvolver? Quando eu falo você, logicamente, vamos já deixar claro aqui, nós não estamos falando da sua pessoa, mas de todo o grupo que te cerca, que você capitaneia, que lidera as reuniões, que conduz o processo, o grupo que foi selecionado. Então, nós estamos aqui trazendo sobre a pessoa do presidente o resultado de toda uma equipe de trabalho. Então, qual é o legado dessa gestão que justifica uma continuidade? O legado da modernização da Ordem em absolutamente todos os aspectos. A modernização administrativa, nós instituímos uma administração moderna, uma administração profissional, uma gestão profissional que antes não havia. Trouxemos a OAB em termos estruturais para o ano de 2018. Quando eu assumi a OAB lá em janeiro de 2016, o que se tinha era uma OAB envelhecida, gerida de maneira amadora e com equipamentos, em geral, ainda na década de 90. E quando eu falo equipamentos, eu falo desde o programa que rodava o sistema da Ordem até o material de informática que lá estava.
as salas de ordem por todo o estado, as sedes das subseções, envelhecidas, usadas, sem manutenção. 33, 34 meses depois da nossa posse, a ordem avançou em todos os pontos e eu acho que o legado de modernização é um legado muito grande que a gente já conseguiu instituir. Hoje a ordem, como um todo, está no ano de 2018. Seus equipamentos estão no ano de 2018, suas estruturas estão no ano de 2018, a gestão está no ano de 2018, as subseções e suas estruturas estão no ano de 2018. A forma de defender prerrogativas com a profissionalização da Procuradoria está no ano de 2018. A Escola Superior de Advocacia está alinhada e orientada com o ano de 2018, levando conhecimento atual, utilizando os mecanismos de tecnologia para chegar aos 4 cantos do Estado. Então, para onde você olha, a ordem melhorou, avançou e se modernizou. E é isso que nos habilita a voltar perante os advogados de Goiás, olhando no olho de cada um, mostrar o que fizemos e apontar para um futuro de ainda mais avanços, porque nós temos ainda muito a caminhar, principalmente agora que nós conseguimos colocar a ordem na ordem do dia, vamos dizer, colocar ordem na ordem. Agora a capacidade de investimento, de avanços é ainda maior e é isso, como você me perguntou, que nos permite voltar a cada advogado e pedir a ele a confiança para mais um período de caminhar para frente. Daquilo que foi negociado com a sociedade de advogados, né? A sociedade que eu digo, a advocacia goiana, o que não teve condição de fazer e o porquê? Olhando para 2015 e os nossos compromissos de campanha, eu posso dizer hoje com toda tranquilidade que nós os honramos todos. Alguns na integralidade, alguns parcialmente, até porque como presidente de ordem, gestor, eu estou sujeito a também vicissitudes financeiras, vicissitudes políticas, que às vezes nos impedem de avançar até onde nós quereríamos avançar. Então eu vou colocar um exemplo. Uma das propostas que nós colocamos na campanha de 2015 foi que era da nossa vontade a plena democratização da lista do 5º Constitucional. Levar a lista do 5º, que hoje é de escolha pelo Conselho, para ser de escolha por toda a advocacia. Como presidente da ordem, eu cumpri essa promessa porque levei ao Conselho o processo, levei ao Conselho a proposta para se alterar a forma de escolha. Mas o Conselho, após muito meditar e após muito escutar, inclusive exemplos de outras seccionais da ordem que implantaram essa sistemática, o Conselho entendeu que ainda não era o momento de se aprovar. Então, esse é um dos temas em que a nossa pretensão não foi acolhida pela maioria política informada. Para explicar para o nosso internauta, para o nosso telespectador, um pouco como é que funciona, como é que é esse funcionamento. Apesar que a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é escolhida, isso das seccionais, é escolhida juntamente com o Conselho, ou seja, é um grupo consolidado, mas há atribuições distintas. A diretoria faz a coordenação, o presidente da ordem preside, na verdade, o conselho seccional, mas os conselheiros, eles funcionam mais ou menos como o nosso sistema, a nossa Câmara Legislativa, onde ela aprova contas, estabelece normas, e esse regramento ele necessita da aprovação do Conselho para qualquer tipo de mudanças ou aplicações. É isso que o senhor quis dizer? É isso. É como o governador do Estado ou o presidente da República encaminha uma série de projetos de lei à Câmara de Deputados, ao Congresso, ao Legislativo, e nem todos são aprovados. Mas o Conselho não aderiu à proposta, por exemplo, essa que foi dada, não teria aderido juntamente com a proposta da diretoria? E por que ele entendeu? Eu acho que aí surge a questão da boa intenção de se propor algo diferente. E da maturidade também, o próprio Conselho também, das pessoas que nunca tinham existido. E da responsabilidade ao se analisar uma questão tão importante quanto essa. O que aconteceu naquele momento é que o Conselho
analisando as experiências de outras OABs, entendeu que a abertura total para que a lista fosse formada pelo voto direto da advocacia traria para Goiás o que aconteceu em vários estados da federação, a predominância do poder econômico na formação da lista, porque aí os candidatos se lançam a uma campanha eleitoral típica para conquistar os votos dos advogados. Então o Conselho, de maneira madura, e eu acho que o Conselho foi corajoso, de inclusive reconhecer que ele não teria compromisso com uma proposta que foi feita num momento e, como você falou, o andamento dos trabalhos, a maturidade, o conhecimento do processo fez pensar de outra forma. Então eu vejo que nós propusemos um modelo para a OAB em 2015 que foi integralmente atendido, que foi integralmente alcançado, nós cumprimos as nossas promessas e aonde eventualmente não cumprimos integralmente é porque houve uma mudança entre a proposta e o estado de maturidade do Conselho que fez que algumas questões tivessem que retroceder. Excelente. Deixa eu me perguntar, além dessa questão pontual do Conselho, você vê mais alguma outra das premissas que foram apresentadas para a advocacia que precisaria de um melhor esclarecimento daquilo que pode não ter havido? Uma outra crítica que principalmente os grupos antagonistas e minoritários da gestão fazem é que eu, ao anunciar que criaria a Procuradoria de Prerrogativas e que faria um concurso público para tanto... Que foi feito? Acenei com valores vencimentais próximos ao que ganha um procurador federal. E, de fato, isso foi proposta de campanha. Na gestão, nós fizemos o concurso, contratamos os procuradores de prerrogativas por concurso, mas por limitações orçamentárias, não foi possível ou não é possível hoje e ainda chegar a um valor de vencimento tão alto quanto aquele que imaginava eu como candidato e fora do sistema. Sem as informações de gestão administrativa e financeira e controle financeiro. Sem o entendimento completo do nível, inclusive, de endividamento que eu receberia a ordem, me levaram a fazer aquela proposta num patamar que hoje ainda é inatingível. Mas, de todo modo, se nós não conseguimos pagar aquilo que quereríamos pagar aos procuradores de prerrogativas, hoje a Procuradoria está instalada, tem os 3 procuradores concursados, tem estrutura física a seu dispor, e logicamente ao dispor da advocacia, com remuneração absolutamente digna, compatível com um bom profissional no mercado. Para não dizer muita coisa, nós abrimos 3 vagas e foram 700 candidatos que concorreram a essas 3 vagas. Então, os advogados que nos assistem e a sociedade em geral podem constatar que nós estamos não só contratando pessoas de alto nível, porque entre 700 passaram 3, como também os benefícios oferecidos pela ordem para o exercício desse cargo atraíram vários interessados a concorrer nesse concurso público. Essa forma remunerada de fazer a defesa das prerrogativas, de alguma maneira ela aflige, atinge, desprestigia o voluntariado, porque nós sabemos que existe uma comissão que tem um presidente e, como todas as outras comissões da Ordem dos Advogados, os seus participantes são todos voluntários. E que, inclusive, tem a incumbência de se deslocar até os lugares. Por exemplo, um advogado, não sei se todos os internautas que estão nos acompanhando, os telespectadores da Fonte TV, Canal 5 estão nos acompanhando, mas um advogado só pode ser detido, né, só pode ser preso com a presença de um representante da OAB e que, via de regra, é feito pela Comissão de Prerrogativas. Essa forma profissional de lidar com as prerrogativas, ela desprestigia o voluntariado? Muito pelo contrário. Ela complementa o trabalho voluntário e mais, ela faz com que esse trabalho voluntário que continua existindo na nossa gestão tenha efetividade no plano fático. Vou colocar de maneira mais clara. A Comissão de Prerrogativas, ela continua fazendo o trabalho que sempre fez. Trabalho importante, valoroso, em que os colegas se doam, como você disse, voluntariamente, para defesa e socorro aos colegas advogados que estejam em situação de violação de prerrogativas. Mas esse atendimento ele não pode parar aí no momento em que a violação existe.
esse atendimento ele tem que prosseguir com a propositura de ações judiciais cíveis, penais e administrativas contra as autoridades que violam as prerrogativas, quantas vezes sejam necessárias. Estamos falando, portanto, de você desdobrar o trabalho da comissão para uma atuação profissional perante corregedorias, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, corregedoria dos tribunais estaduais e federais, ou seja, o trabalho que a comissão voluntariamente fazia e que ficava até então ali no meio do caminho, hoje nós temos uma procuradoria que dá continuidade a esse trabalho e efetivamente processa as autoridades que violam prerrogativas. Isso é importante, por quê? Porque exerce uma função, inclusive, propedêutica, uma função de que autoridades que são useiras e vezeiras em violar prerrogativas ver-se-ão cada vez mais processadas profissionalmente pela Procuradoria de Prerrogativas, o que não acontecia no passado. Porque as comissões de direitos e prerrogativas, por voluntárias serem, iam e voltavam, os advogados passam por ela durante um período, saem, perde-se a memória e não tinha continuidade, não se completava o arco. Hoje, o nosso sistema de prerrogativas completa o arco total de atendimento, de defesa, de assistência, mas também de processar as autoridades que são costumeiramente aquelas que violam direitos e prerrogativas profissionais. Presidente, e a rapidez com a qual essa estrutura de prerrogativas age? Nós tivemos agora recentemente, por parte do nosso sistema penitenciário, uma portaria onde havia uma limitação do advogado quanto ao horário em que ele fosse ter contato com o preso, né? Havia uma restrição de horário e também estabelecendo certos critérios em relação à representação jurídica, de procuração e etc. O que, na prática, ataca fortemente o Estatuto da Advocacia. Com qual rapidez que se conseguiu trabalhar isso? E a advocacia se sentiu representada? Interessante o seguinte, tanto a administração penitenciária, quanto as polícias, quanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público, vez ou outra, editam atos administrativos para superintender e gerir seus próprios serviços que violam, entram em choque com as prerrogativas profissionais previstas no Estatuto. E a vida inteira foi assim. Eu estou com 26 anos de atuação jurídica, sou filho de advogado, já tenho uns 30 anos de escritório, né? E sempre foi. A vida inteira nós tivemos portaria do próprio fórum. Eu costumo dizer... Não é só da penitenciária, não. Eu costumo dizer que a defesa das prerrogativas é construção diária. Sempre foi, e nós vamos continuar construindo. Mas eu narro isso porque o objetivo, principalmente do trabalho da comissão, por sua presidência, que hoje é exercida com eficiência, com competência pelo doutor Davi Soares, é ter uma interlocução tal que esse tipo de ato sequer chegue a ser publicado. Mas essa interlocução, por melhor que seja, vez ou outra, não é efetiva o suficiente para que o trabalho preventivo seja exitoso. Quando o trabalho preventivo não é exitoso, quando escapa uma portaria como essa, aí nós temos que entrar no trabalho repressivo. E nesse caso... Que é a procuradoria profissional, é o pessoal pago. Que faz, e nesse caso... Pago não, contratado. Contratado, remunerado para isso e concursado. Mas nesse caso específico dessa portaria do sistema prisional, ela foi suspensa pela própria autoridade em questão de horas. Pouco após a Procuradoria de Prerrogativas e a Comissão de Direitos e Prerrogativas ter acionado o responsável pela pasta e mostrado o quão violadora ela era com relação às garantias e direitos dos advogados. Lúcio, a advocacia tem percebido o benefício desse novo formato de defesa de prerrogativa? Você tem recebido uma devolutiva disso aí? Temos recebido testemunhos e manifestações cada vez mais encorajadores com relação à manutenção e ampliação desse modelo. Modelo que, aliás, é inédito no país na forma como praticado aqui em Goiás, inclusive com a estrutura física que nós temos
para a atuação da Procuradoria de Prerrogativas. Tanto no interior quanto aqui na capital, a advocacia que já travou contato com o trabalho da Procuradoria de Prerrogativas é extremamente satisfeita. E mais, nós não podemos, isso é uma limitação legal, divulgar números, por exemplo, de processos propostos em face de magistrados, promotores, por violarem prerrogativas, porque esses processos tramitam em sigilo. E a OAB é obrigada a cumprir esse dever de sigilo. Mas assim, nós temos já dezenas e dezenas de procedimentos instaurados contra autoridades que, em geral, são conhecidas e reconhecidas violadoras de prerrogativas. Então, não só a advocacia já reconhece, como eu coloco para você com tranquilidade, no médio prazo, aí é que nós vamos sentir mesmo todo o trabalho que está sendo feito agora. Reconhecimento. Quando o seu grupo político classista, ele veio a se estabelecer em 2016, vitória das eleições de 2015, parece-me que das subseções, apenas 6 ligadas ao seu grupo político que vieram a também sagrar-se vencedoras. Como que está esse relacionamento hoje em relação às demais que então lhe faziam oposição e como que está hoje esse relacionamento com a seccional de Goiânia, com o seu grupo político? Giovânia, a pergunta é muito interessante porque ela me permite colocar para você talvez um dos orgulhos que eu tenha e que eu carregue desse mandato. Nós optamos por fazer a política com P maiúsculo e não a política com P minúsculo. A política com P minúsculo é aquela política conhecida do fisiologismo, do toma lá da cá. A política do P maiúsculo, que é essa que nós fazemos, é a política do trabalho. De tratar de maneira republicana lideranças e necessidades da advocacia. Então, de fato, nós iniciamos um mandato com pouco mais de 8 presidentes de subseção sendo eleitos conosco, ou seja, caminhavam conosco já desde a eleição. Tínhamos, portanto, aí mais de 40, entre aspas, opositores. O trabalho, a seriedade, o trato democrático republicano e o respeito fizeram com que 30 meses depois nós tenhamos um cenário de que hoje, entre 53 presidentes, eu digo para você com tranquilidade que mais de 40 presidentes apoiam, caminham conosco e reconhecem o trabalho. Trabalho não da política com P minúsculo do toma lá da cá, mas da política com P maiúsculo, do trato republicano com cada uma dessas lideranças. E é esse, digamos assim, em termos de alcance e de êxito político, um dos que me deixa mais feliz, porque é reconhecimento de um trabalho sério que nós fizemos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, então eu vou deixar então uma pergunta para você e o telespectador, o internauta, vai nos acompanhar. As subseções, elas se encontram no interior. E eu gostaria de saber exatamente qual foi a sua atuação perante o interior, qual a diferença daquilo que você desenvolve hoje para aquilo que era desenvolvido. Você, meu colega, está no programa Controverso, nós estamos entrevistando Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da OAB, candidato à reeleição. Fique conosco. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Continuando o programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, recebo hoje candidato à reeleição da Ordem dos Advogados do Brasil, o atual presidente, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Lúcio, quando saímos para o intervalo,
eu deixei uma pergunta para você sobre as subseções que se encontram no interior de Goiás e que você fizesse uma avaliação de como é que se conduz hoje essa relação entre a seccional e as subseções, e fazendo um paralelo de como era que era tratado antes e o momento de agora. Para responder essa pergunta, Giovanni, que é muito importante, eu vou contar uma história para você, compartilhar essa história contigo e com o teu telespectador. No início do mandato, logo no início de 2016, eu, já presidente da Ordem, fui fazer uma audiência na cidade, na comarca de Paraúna, interior aqui do nosso estado. Lá chegando, precisei utilizar os serviços da sala da OAB e o que eu encontrei na sala da OAB me deixou deprimido. Computador velho, ar-condicionado que não funcionava, móveis com estofado rasgado e no canto da sala, uma longarina velha com o encosto quebrado em que alguns, 3 ou 4 colegas que estavam também aguardando para fazer audiência, se equilibravam ali naqueles móveis totalmente sem condição de uso. Fiz a minha audiência, entrei no meu carro e no caminho de volta a Goiânia eu tomei uma decisão de gestão que foi talvez a decisão mais importante de todo o mandato, de recuperar as estruturas da OAB em todos os fóruns do estado de Goiás. Daquele mês de março de 16 para agora, final de outubro de 2018, nós já entregamos reformadas com computador novo, cadeira nova, mesa nova, móveis novos, ar-condicionado novo, 94 salas em todo o estado. Hoje, Já foram entregues 94 novas salas em todos os fóruns do estado de Goiás, da Justiça Estadual, do Trabalho e Federal, aonde há. Hoje o colega que sai de Goiânia para fazer uma audiência como essa em Paraúna, ou em Posse, ou em Catalão, ou em Tumbiara, ele vai encontrar uma sala de ordem de primeiríssima linha, com móveis padronizados, computadores de última geração, scanner, internet, copiadoras, água gelada, café quente, ou seja, uma estrutura que dá dignidade de trabalho. Essas salas que nós entregamos, essas 94, em todo o estado, mostram a diferença do relacionamento e do respeito que essa gestão tem para com a advocacia do interior. Mas não foi só no plano da reformulação das salas que nós alteramos a nossa relação com a advocacia do interior. Além de levar equipamentos, investimentos, nós também adotamos uma política de transferência cada vez maior de recursos da seccional para as subseções. E alguns números, eles demonstram como nós avançamos nessa seara. A seccional de Goiás, ela tem uma obrigação para com as suas 53 subseções. Transferir mensalmente um valor para manutenção de cada uma das subseções. Maiores subseções, transferências maiores, menores, transferências menores, mas essa transferência tem que haver, senão a subseção não tem como funcionar. Afora os projetos que a subseção apresenta. Digamos assim, fora investimentos como esse das salas, nós temos essa obrigação. Para que eles possam subsistir lá, Subsistir. pagar luz, água, pagar algum o seu imposto, dia a empregado. dia. Pagar, na verdade, o seu dia a dia. Quando nós recebemos a OAB, as subseções do estado estavam há 10 meses sem receber o 10º, que é o nome que se dá a esse repasse. 10 meses. Outras 8. Assumiu então em janeiro de 2016. Praticamente o ano de 2015 ficou sem fevereiro, sem março de repasse. 2015 não havia repasse. O valor total de 2015 que foi repassado foi de R$450 mil. A gestão passada repassou R$450 mil em 2015 para subseções. Para as 40 subseções. Para as então 51. Em 2016, nós colocamos em dia os repasses e desde então eles são religiosamente pagos às subseções, religiosa e pontualmente, e mais do que isso, nós viemos numa crescente de transferência. Então, se em 2015, último ano da gestão passada, o repasse foi de 450 mil, logo no nosso primeiro ano nós aumentamos para 750 mil, 2016. 2017 o repasse aumentou para 1.600.000. 2018 o repasse chega a 1.800.000. Então olha a diferença de valores.
De 450 mil em 2015, nós estamos fechando o ano de 2018, tendo repassado diretamente para as subseções 1.800.000 em recursos para garantir a dignidade do exercício profissional no interior. Então, como era antes, uma seccional de costas para o interior, dando para o interior migalhas. Eu costumo até dizer, entregavam para o interior o que não servia mais para a capital. A nossa gestão inverteu esse paradigma e hoje o interior tem serviços e materiais e transferência de recursos da mesma forma que a capital recebe. Lúcio, nós, obviamente, para fazer um programa desse, nós fazemos levantamento, pesquisa, conversamos inclusive com a estrutura de oposição. Né? Dessas 94, todas elas foram substancialmente transformadas ou algumas tiveram tão somente o que eles chamam de uma mão de cal? Eu acho bastante interessante essa colocação, porque ainda que fosse apenas uma mão de cal, eu perguntaria aos nossos antagonistas, e por que não foi feito antes? Essa é a primeira questão. Estava faltando cal, né? A segunda, não foi apenas uma mão de tinta. Nós fizemos um investimento muito vultoso em móveis e equipamentos. Quando nós falamos que uma subseção, uma sala de OAB de subseção foi modernizada, nós estamos dizendo que nós entregamos lá móveis medidos e projetados para aquela sala, cadeiras, mesas, ar-condicionado novo, computadores de última geração, a pintura da sala, toda a estrutura de café, de água, é equipar a sala do jeito que ela precisa de ser. Em alguma delas você fez reinauguração? Primeiro, a gente tem que separar o que é investimento em sede de subseção do que é reforma de salas em fórum. As salas dos fóruns não foram construídas por ninguém, foram construídas pelo Poder Judiciário. E aí eu dou um exemplo para você, a sala do Fórum de Jussara. Quando o fórum foi construído, é obrigação entregar uma sala para a OAB. O então presidente da subseção de Jussara, que para nossa alegria é um advogado militante que hoje ocupa o honroso cargo de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, meu amigo Joaquim de Castro, era presidente da subseção, ele doou os móveis. Isso lá na década de 90. Quando eu assumi a presidência, os móveis eram os mesmos. O que nós fizemos? Reformulação total da sala. Computador novo, mesa nova, cadeira nova, ar-condicionado novo, tudo novo. Fomos lá, entregamos e, obviamente, colocamos uma placa ao lado de tantas outras que há, dizendo que naquela data, aquela sala foi integralmente reformada por essa gestão. Então foi de uma reestruturação, não de reinauguração. Outra coisa diferente são as reformas das subseções. Eu encontrei uma série de subseções, mas muitas mesmo, em estado calamitoso quando assumi a ordem. E eu vou citar 3 que me parece suficiente para mostrar a situação. São Luís de Montes Belos, Mineiros, São Luís de Montes Belos, Mineiros em estado calamitoso e Pires do Rio. Para a gente ficar só nessas 3. Fizemos mais, mas só para ficar nessas 3. São Luís de Montes Belos não tinha porta. Luz cortada, água cortada por falta de pagamento, justamente porque a gestão anterior não repassava os duodécimos. Situações similares em Pires do Rio e em Mineiros. Mineiros, inclusive, tem um relato do presidente Rogério dizendo o seguinte, que a cada chuva era necessário comprar mais baldes para a subseção, para você poder colocar nos diversos cômodos em que novas goteiras iam surgindo. Essa era a situação das subseções de várias localidades, eu estou citando só 3 como exemplo. Fizemos reformas grandes nessas subseções, reformas estruturais, que passam desde reforço das estruturas básicas até troca de telhado, ampliação, novo auditório, reformas efetivas. A cada uma delas, nós estivemos com o atual presidente
reinaugurando ou lançando a reforma da subseção. Então, no caso da reinauguração, ela aconteceu onde houve substancial transformação. Parece que o Mineiro parece que estava com o telhado, inclusive condenado, parece-me. Em todas as subseções, em todas as subseções que nós fizemos reformas estruturais, mereceram, para comemoração da advocacia local e da seccional, um evento de entrega daquela reforma. Excelente. Deixa eu lhe perguntar agora, passando por outros temas, até porque o nosso tempo já está começando a se esgotar. A doutora Valentina Jungmann, dentro de uma de uma tomada de decisão do Conselho Federal, ela trouxe para os então conselheiros federais da OAB Nacional o entendimento de que havia a questão da anualidade sobre a decisão da proporcionalidade de gênero, também aqui na OAB. E nós temos percebido, acompanhando as redes sociais, diversos tipos de comentários negativos sobre a posição da conselheira federal. Você tem algum comentário a esse respeito? Tenho, eu acho interessante esse tipo de críticas, porque é o seguinte, e fico até aliviado quando as críticas são dessa natureza. Em 2015, no ano da eleição, né, as críticas eram que a OAB estava endividada, que a OAB era uma caixa preta, que a OAB estava vendida para o governo do estado, que a advocacia estava abandonada. Hoje, nossos antagonistas nos criticam porque supostamente não se avançou numa questão importante, mas delimitada, a cota de gênero com relação às mulheres. Então veja como nós avançamos. Está faltando assunto para ser objeto de debate. Está faltando assunto que diga respeito a toda a advocacia e ao exercício profissional do dia a dia, e a gestão, e as contas, e a transparência. Então, os nossos antagonistas, eles têm que se apegar a alguma coisa. E estão tentando se apegar num pelo que estão procurando numa casca de ovo. Agora, é preciso esclarecer que se existiu ao longo dos anos uma gestão em que a mulher foi protagonista, em que a mulher foi líder, em que a mulher teve espaço para trabalhar, essa gestão foi a nossa. E não porque, Giovanni, eu como presidente, estou preocupado em cumprir cota. Porque as mulheres que caminham conosco nessa gestão não estão na gestão por causa de cotas. Estão por causa da sua liderança, da sua competência profissional, da sua competência intelectual, da sua capacidade de trabalho e capacidade de realização. Se você pegar das nossas 70 comissões, 50% delas devem ser presididas por mulheres e talvez a totalidade delas tenha mulheres na diretoria. E essas mulheres estão trabalhando muito, não só pela ampliação da participação do gênero feminino, mas estão trabalhando pela advocacia como um todo. E é isso que interessa. Uma das maiores defensoras do protagonismo da mulher no sistema OAB é a conselheira federal Valentina Jungmann. Porque ela é protagonista. Ao contrário de gestões anteriores, que o Conselho Federal só tinha homens, nós temos uma conselheira federal titular que é liderança nacional. Esta liderança nacional feminina que vem de Goiás tem sido uma daquelas que protagoniza as pautas femininas no Conselho Federal. Agora, protagonizar uma pauta feminina de maior participação não quer dizer atropelar regras comezinhas, como, por exemplo, princípios relacionados à eleição, ao princípio da anualidade. Então, o que acontece? Passou a tramitar no Conselho Federal, por iniciativa da Comissão Nacional da Mulher Advogada, uma proposta de alteração do provimento eleitoral da Ordem que avançava um pouco mais no âmbito da igualdade de gênero. A regra até então vigente era 30% da chapa tem que ser composta por um determinado gênero, que obviamente, consiste hoje em mulheres. A proposta de avanço era, não é só 30% da chapa, o avanço proposto era 30% em cada área da chapa. Então, 30% na diretoria da seccional, 30% no Conselho Federal, 30% na Caixa de Assistência.
Esse era o avanço proposto, um incremento na participação nos órgãos diretivos. A conselheira Valentina foi uma das que liderou o processo dentro do Conselho Federal para colocar esse processo em votação nessa gestão do presidente Lamáquia. O presidente Lamáquia, ouvindo a conselheira Valentina, ouvindo a doutora Eduarda Mourão, que é a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, pautou o processo. Mas legalmente a OAB não pode ignorar os princípios legais vigentes. Entendeu-se que, aprovada agora, essa regra só pode valer para a próxima eleição, como só ia acontecer em todo e qualquer processo eleitoral. Então, muito ao contrário das críticas, a doutora Valentina merece os aplausos de toda a advocacia goiana pela liderança que teve e principalmente das mulheres advogadas, porque foi a diligência dela que permitiu que essa matéria fosse pautada no Conselho Federal nessa gestão. Senão, não teria sido. Talvez teria sido pautada na próxima gestão, para só valer então daqui 6 anos. Então a conselheira conseguiu um ganho com a sua liderança e infelizmente tem recebido daqueles que não conhecem o processo ou que se conhecem e estão de má fé, críticas absolutamente injustas. Presidente, seguindo, já quase encerrando esses questionamentos, como é que fica a discussão da cláusula de barreira para o jovem advogado? Aliás, o que a sua gestão, o seu grupo político, a atual gestão da OAB, o que ela tem a apresentar para a advocacia jovem? Lembrando o telespectador internauta que advogado jovem não é um advogado com pouca idade, é um advogado com pouco tempo de inscrição. Não, pode ter 70 anos, né, um jovem de 70 anos, mas que tem menos de 5 anos de inscrição na ordem, né? Esse é o advogado jovem. O que a gestão atual da OAB trouxe para esse advogado jovem e aonde se insere, dentro desse contexto, a discussão da cláusula de barreira? Giovanni, eu acho que nós temos 2 formas de atender determinados grupos dentro da advocacia. O modo do assistencialismo, que é você entregar o peixe, ou o modo correto, que é você ensinar a pescar. Entregar a vara, dar o conhecimento e ensinar a pescar. Eu, até por princípio pessoal, sou contra toda e qualquer forma de assistencialismo. Sou a favor da libertação do indivíduo para que ele se autoconduza. E assim fizemos na nossa gestão com a advocacia jovem. O senhor se considera um liberal? Me considero um liberal em economia, sim, não em quaisquer campos. Conservador nos costumes. Liberal em economia, no tamanho do Estado e na forma como o Estado se relaciona com o indivíduo. Mas volto à questão que eu respondia. O que o advogado jovem precisa para ter sucesso na profissão, Giovanni? Ele precisa de estrutura de trabalho e de conhecimento. É isso que ele precisa e foi isso que a nossa gestão deu a ele. Nós fizemos em Goiânia, na Avenida Goiás com a Rua 1, o maior escritório compartilhado de trabalho do sistema OAB. 50 computadores, central de impressão, link de internet dedicado no térreo. No 2º andar, 10 salas de reunião para atendimento. Isso tudo o advogado jovem podendo usufruir dessa estrutura de escritório sem tirar R$1 do bolso. Porque, inclusive, ele pode usar a anuidade vai e volta para trocar os serviços da Caixa de Assistência do meu escritório nos seus créditos. Por outro lado, nós tivemos uma ESA, que eu não tenho dúvida de dizer que foi a melhor escola superior de advocacia do Brasil, com mais de 1.400 cursos, dando conhecimento, iluminação, capacitação profissional para o advogado. Então, o que nós demos para o advogado jovem? Estrutura e conhecimento, para que ele possa, com dignidade, desenvolver a sua profissão. E se nós fizemos o meu escritório em Goiânia, nós fizemos 94 novas salas, que nós já conversamos aqui, no interior. O advogado do interior, jovem advogado, início de carreira, que não tem condição de abrir o seu próprio escritório, ele hoje tem condição de trabalho digno em quaisquer das nossas 94 salas novas no interior. É isso que nós estamos fazendo pela advocacia em início de carreira. Aliás, por toda a advocacia. Ensinando a pescar, dando conhecimento,
dando estrutura, dando mecanismos para que o advogado avance. Existem modelos que se apresentam como concorrentes? Existem. Tem gente que ainda apegado ao populismo, a uma ideia de fisgar, já que a gente está falando de pescaria, fisgar o voto pelo estômago, tem proposto, inclusive, isenção de anuidade. Eu acho que essa é uma proposta, primeiro, não factível, quebrará a OAB. Segundo, proibida pelo Conselho Federal. Terceira, e o que é pior, trata o advogado em início de carreira como tão indigno que considera que ele não tem condição de sequer pagar a sua anuidade, que no início da carreira já é com desconto. Eu prefiro tratar o advogado em início de carreira com toda a dignidade, dando a ele conhecimento e estrutura. E é isso que essa gestão fez e vai continuar fazendo. Lúcio, tem a Carta de Goiânia, que foi assinada pelos presidentes de subseção e que eles trazem aí uma barreira, eles votam pela manutenção da barreira de data de exercício da advocacia, né, para esse advogado jovem. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Mais um equívoco deliberado nesse caso. O que a Carta de Goiânia, que é o resultado do Colégio de Presidentes que nós fizemos aqui em Goiânia, diz é o seguinte: existe um repúdio à forma como a cláusula de barreira foi discutida. E eu explico. Um determinado conselheiro federal de Goiás, por ato próprio e isolado dele, foi até o gabinete de um deputado federal da convivência dele e propôs a derrubada da cláusula de barreira via legislativa direto. Sem discussão com a OAB? Com isso, ele não discutiu com os presidentes, ele não discutiu com o Conselho Seccional e ele não discutiu com o próprio Conselho Federal colegiado do qual ele faz parte. A advocacia não admite que as soluções e avanços para a advocacia sejam feitos passando por cima do sistema. Então, o que o Colégio de Presidentes repudiou, e com razão, foi uma atitude independente e irresponsável de alguém que não respeita os trâmites internos do sistema OAB para propor as modificações no seu próprio avanço em termos de estrutura legislativa. Foi isso que a Carta de Goiânia repudiou. E não a matéria de fundo, que é rediscutir a cláusula de barreira e tratar da sua eventual diminuição, como ao final e ao cabo o Conselho Federal acabou aprovando. Lúcio, eu creio que nós tocamos nos pontos principais. Faltam apenas alguns minutos do nosso programa e eu venho a te perguntar. Você formou inicialmente um trabalho que era a renovação. Você trabalhou muito em cima desse tema quando era um movimento de renovação. O movimento de renovação formou a chapa OAB que Queremos. A OAB que Queremos deixou de existir no dia 31 de dezembro, quando, dia 1º, vocês assumem a gestão da OAB, de 1º de janeiro de 2016, assumem a gestão aqui na OAB. Minha pergunta é, agora a chapa é Pra Frente OAB. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, pra frente no quê, pra quê e aonde você deseja chegar? Giovanni, a OAB de Goiás ela esteve sob a gestão de um mesmo grupo político durante 3 décadas. O mesmo grupo político que agora se apresenta como oposição e inclusive usa o rótulo de novo. Mas de novo não tem nada, o conteúdo lá é tudo que é velho. De 2015 para cá nós construímos a OAB que nós queríamos. Nós avançamos em todos os campos da ordem. E agora o que está colocado nessa eleição para os advogados e advogadas de Goiás, o coração dessa campanha é a opção entre continuar avançando, ou seja, andar para frente, ou voltar ao passado, que é caminhar para trás. E é por isso que a nossa chapa, que concorre agora à reeleição, ela acena para o futuro, para frente, continuar avançando na responsabilidade fiscal, continuar avançando nas prerrogativas, continuar avançando na transferência de recursos para o interior, continuar avançando no respeito ao advogado, aos recursos da advocacia, melhorar as estruturas e equipamentos da ordem como já temos feito. Ou seja, continuar avançando em tudo que nós já avançamos até aqui. Ou voltar ao passado. E como eu tenho dito, eu tenho certeza absoluta que a advocacia de Goiás só quer um destino, que é caminhar para frente,
porque para trás nunca mais. E é por isso que nós estamos colocando a nossa candidatura mais uma vez para que a advocacia continue caminhando, avançando sempre para frente. Dr. Lúcio Flávio, foi um grande prazer, presidente, estar aqui com o senhor, né? E colocamos aí a Fonte TV, o Canal 5, o programa Controverso, à sua disposição para qualquer eventualidade. Nós, desde já, fazemos o convite oficial para o debate no dia próximo, 11 de novembro. Creio que nós contaremos com a sua presença. Estarei no debate, Giovanni, defendendo o nosso legado e as nossas propostas. E eu quero aproveitar esse fim de programa para poder relembrar o colega advogado e advogada que eu conto com seu voto na chapa 1, para frente OAB, porque para trás nunca mais. Muito obrigado, Lúcio Flávio, muito obrigado a você, internauta, muito obrigado a você, nosso telespectador. Esse foi o programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, e até o nosso próximo encontro.